Bom dia e a paz do Senhor Jesus Cristo aos amados irmãos e amigos. É mais uma oportunidade que Deus, o Eterno, tem nos dado de nós estarmos aqui nessa manhã mais uma vez, nessa programação Tabernáculo do Deus Altíssimo. Amém? Eu saúdo, os amados irmãos com a paz do Senhor, os amados amigos, e que Deus esteja aí nos fortalecendo nesse novo dia, que Deus esteja aí protegendo, guardando, ministrando, derramando-se sobre cada um de nós, que nós possamos, em nome de Jesus, sentir o Espírito Santo de Deus fluindo sobre nós. Assim, nós possamos levar esse dia na tranquilidade e segundo as potentes mãos do Senhor, que tem dito para mim e para você que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos, pois o Senhor dará ordem aos seus anjos para nos guardarem, para nos proteger. Que o Senhor esteja aí nos protegendo, guardando, livrando do mal, que nós possamos ser aí umas bênçãos nas mãos do nosso Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Glórias a Deus. Eu tenho aí mais uma oportunidade de trazer uma palavra maravilhosa, a palavra de Deus para você. Amém? Quero pedir aos amados irmãos que estejam abrindo aí a palavra do Senhor em 1 Reis capítulo 19. 1 Reis capítulo 19, que diz assim: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. E Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. O que vindo ele, se levantou para escapar com vida, e se foi, e chegando a Berzeba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Já basta, o Senhor toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então um anjo o tocou e disse: Levanta-te e come. Verso 6. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou a segunda vez, e o tocou e disse: Levanta-te e come, porque te serás muito longo o caminho. Amém? Levantando-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele. Ele disse: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. E Deus lhe disse: Sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande forte vento,
que fendia os montes, quebrava as penhas. Diante do Senhor, porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto também. O Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo, porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu-se o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei e buscam a minha vida para me tirarem. E o Senhor lhe disse: Vai e volta pelo caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá unge a Azael, rei da Síria, e também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel, e também a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profetas em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á a Jeu, e o que escapar da espada de Jeu, matá-lo-á Eliseu. Também deixarei ficar, aleluia, em Israel 7.000 homens, todos os que não dobraram a Baal, e toda a boca que não beijou. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de boi adiante dele, e estava com a 12ª, e Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: Deixa-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele disse: Vai e volta, pois que te fiz eu. Voltou, pois, de o seguir, e tomou a junta de bois e o matou, e com seus aparelhos dos bois cozeu a carne e os deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu Elias e o serviu. Amém? Glórias a Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo, a nossa irmã Marina Salles Andrade. Que Deus esteja abençoando a amada irmã na data desse dia. Que Deus esteja abençoando também a nossa diaconisa Darcila. Que Deus esteja aí operosos, através dos seus anjos, esteja operosos aí na vida das amadas irmãs, fazendo um milagre, a cada dia na vida de todos nós, que nós possamos ser uma bênção nas mãos do nosso Criador, em nome de Jesus. Amém? Então, aqui, amados irmãos, a gente vê Elias, segundo Jesus Cristo, quando ele fala no Novo Testamento, ele diz que Elias ele foi um homem sujeito às mesmas paixões que nós, tinha os mesmos medos, as mesmas decepções, as situações que acontecem conosco no nosso dia a dia, acontecia também com Elias. E a gente olha para Elias, aqui, diante desse texto de 1 Reis, capítulo 19, e diz assim a palavra do Senhor: E Acabe fez saber a Jezabel tudo o que Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Assim me faça aos deuses, e outro tanto, de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como de um deles. Jezabel, ela
ao saber pela boca do rei Acabe que Elias tinha conquistado uma grande vitória para o povo de Israel em cima dos deuses estranhos, porque tudo isso que Acabe agora, o rei Acabe, ele fala com Jezabel, ele fala a respeito da batalha do Monte Carmelo, que ali o povo adorava a Baal, Astarote, e deixara o concerto de Deus e derrubaram os altares e fizeram profanações no templo e no reinado de Acabe. Acabe e Jezabel eram rei e rainha pagãos que não faziam a vontade do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Eles fizeram o que era mal diante do Senhor seu Deus. E nisso os profetas de Azera, os profetas de Baal, eram ao todo um equivalente a 700 profetas que subiram ao Monte Carmelo, e todo o povo estava à volta. E Elias lançou um desafio, falou: aquele Deus que responder com fogo do céu, esse é o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o Deus do povo. E aquele que responder com fogo é o Deus de vocês. E nisso, amados irmãos, Elias, ele colocou a sua vida em jogo, ele colocou a sua vida nas mãos de Deus naquele momento. E Elias, ele falou assim: peguemos agora 2 cordeiros. Os profetas de Baal, que são aí, com os profetas de Azera, que são aí em número de 700 profetas, vocês preparam aí o altar de vocês para Baal, vocês preparam aí o altar de vocês e coloca aí o cordeiro em cima para ver se Baal responde com fogo. E diz que Elias: eu também colocarei em cima do altar do Senhor o cordeiro, levantarei o altar com pedras, colocarei a lenha e o cordeiro em cima da lenha. E o Deus que responder aí com fogo do céu é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaque, é o Deus de Jacó e é o Deus de vocês. E nisso, amados irmãos, os profetas de Baal, os profetas de Azera se cortavam com navalhas, e de manhã até o meio-dia eles ainda não haviam obtido êxito nas orações, nas autoflagelâncias, né? Nos autoflagelos, e eles não conseguiram aí êxito. E nisso aconteceu que Elias diz: agora é minha vez. Para ficar ainda mais difícil, eu quero que vocês lancem água em cima da lenha, em cima do cordeiro, molhe todo aí o altar, e fez um rego em volta do altar, a ponto daquele rego encher-se de água. E até Acabe falou: chega de água, Elias, nós estamos num tempo de seca. E Elias agora ele ora, Elias ele clama, e Deus responde com fogo. E quando Elias ele responde com fogo, quando Deus responde com fogo sobre o altar que Elias edificara, agora o povo de Deus, ele se revolta com Acabe, com Jezabel, ele se revolta com os profetas de Baal, e os profetas de Baal são mortos. E agora a gente começa no capítulo 19, e aí nós encontramos Jezabel furiosa, porque Acabe ele dá a notícia o que havia acontecido. Elias ele desbaratinou a idolatria em Israel. E Jezabel agora fica sabendo que todos os profetas de Baal são mortos, também os profetas de Azera. E agora
ela fala com amanhã a esta mesma hora, me fará outro tanto, né? Se eu não matar Elias, se Elias não estiver como um deles. E aí no versículo 3 diz que vendo ele, se levantou para escapar com vida e se foi chegando a Berzeba, que é de Judá, e deixou ali o seu servo. A paz do Senhor Jesus, ao irmão Heleno, seja bem-vindo nessa manhã, em nome de Jesus. Então, amados irmãos, Elias, depois dele receber uma vitória tão grande de Deus, um homem tão abençoado, amados irmãos, que quando ele falava, acontecia, ele falou com Deus assim: olha, segundo a minha palavra, não choverá nessa terra, porque a fertilidade da terra, eles estão dando honra a Baal. Então, segundo a minha palavra, não cairá uma gota de chuva. Ele ficou 3 anos e meio sem chover. Agora Elias, ele clama fogo do céu sobre o altar e a água desce chuva, desce fogo, desce tudo, amados irmãos. Elias agora ele recebe uma ameaça de uma rainha idólatra, uma rainha que não podia nada, e agora ele foge com medo. Ele que trouxe uma grande vitória sobre Israel. Nós temos os nossos momentos, amados irmãos, de situações difíceis. E essa foi uma situação difícil de Elias. Uma situação que Elias estava passando e ele começa a falar com Deus. No versículo 4 diz assim: ele, porém, foi ao deserto. Ao caminho de um dia foi sentar-se debaixo de um zimbro e pediu a sua morte. E disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então um anjo lhe tocou e disse: levanta-te e come. No versículo 6, e olhou, e eis que na sua cabeceira estava pão cozido, e sobre as brasas uma botija de água. Comeu. Vamos ler novamente o 6, que não ficou bem esclarecido. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água. Comeu e bebeu, e tomou, e tornou-se a deitar. 7. E um anjo do Senhor tornou a segunda vez, e tocou, e disse: levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele, e diz: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Aleluia. E só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. E Deus lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava, aleluia, e eis que passava o Senhor
como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu-se o rosto na sua capa e saiu para fora e pôs à entrada da caverna. E eis que veio a ele a voz que dizia: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor dos Exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam tirar a minha vida. E o Senhor lhe disse: Vai e volta pelo caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá unge a Hazael, rei da Síria, e também, aleluia, Ageu, filho de Nissim, ungirás rei de Israel, e também Eliseu, filho de Safate, aleluia, de Abel-Meolá, ungirás como profeta em teu lugar. Aleluia. E há de ser o que escapar da espada de Hazael, matá-lo-á Geu, o que escapar da espada de Geu, matá-lo-á Eliseu, e também deixei ficar em Israel 7.000 homens, de todos que os joelhos não se dobraram a Baal, e toda a boca não beijou. Partiu, pois, Elias dali, e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e estava com a 12ª. E Eliseu passou por ele e lançou a capa. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: Deixa-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: Vai e volta, pois sabe o que eu te fiz. Voltou, pois, de seguir, e tomou a junta de boi e os matou com os aparelhos dos bois, cozeu a carne e deu ao povo e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias e o serviu. Amados irmãos, um texto muito rico, um texto muito abençoado, um texto cheio da presença do glorioso Deus de Israel. Mas eu quero me enfatizar numa porção desse texto, que é aqui quando Elias ele está na caverna, Deus o chama para fora. E quando Deus o chama para fora, Deus quer conversar com Elias, quer palestrar com Elias. E muitas vezes, amados irmãos, nós estamos cheios de problemas, e nós entramos também dentro de uma caverna do nosso próprio imaginário, e as situações que nós passamos por elas tendem a fazer com que nós objetivamos para as nossas vidas a morte, conforme Elias. Porque a gente fala, se for para viver num momento difícil, como eu estou vivendo, no momento a qual eu estou passando, eu prefiro morrer. Mas a vontade de Deus para a minha vida, ela é boa, perfeita e agradável, também para a tua vida. E nós temos que entender, amados irmãos, que nós somos instrumentos nas mãos de Deus. Ele usa da maneira que Ele quer, da forma que Ele quer, e Ele verdadeiramente age como Ele quer. E nisso, amados irmãos,
O plano de Deus na minha vida e na tua vida, ele não é frustrado. É a minha, é a tua oração, ela move as mãos de Deus. A gente vê que Deus, ele não perde o controle de nada nesta vida, nesse mundo. A gente olha, amados irmãos, que quando Elias, ele orou e pediu para que cerrasse o céu e não houvesse chuva durante 3 anos e meio, Deus ouviu a Elias. A gente olha e contempla, amados irmãos, que Deus agora, ele lança um desafio. Se vocês quiserem chuva, vocês terão que trazer os profetas de Baal, os profetas de Azera, até o Monte Carmelo, porque ali a gente vai saber quem é o provedor da chuva, quem é o provedor da minha, da tua necessidade, aquele que vai entrar verdadeiramente para fazer com que tua vida venha fluir. A fertilidade da terra, ela não vem da idolatria. A fertilidade da terra, ela não vem de Baal, não vem de Azera, ela não vem do sacrifício de vós, mas o sacrifício foi feito na cruz do Calvário por Jesus Cristo. Porque Deus, ele é passado, presente e futuro. Nós vivemos aí no presente, mas Deus, ele é sempre. E nós aí entendemos, amados irmãos, que agora Elias, ele vence os profetas de Baal e ele manda o seu moço agora, e ele fala: vai a um tiro de pedra para a banda do sul e olha lá se tu vê alguma nuvem. Ele vai 6 vezes, na 7ª vez ele fala assim: olha, eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Ele fala: já é o suficiente, vai, avisa Acabe para correr com o carro, porque a chuva vai apanhar ele no meio do caminho. E cai chuva do céu copiosamente. Esse homem agora, enquanto Acabe corre para casa para falar para Jezabel, porque Jezabel era quem controlava Acabe, né? Agora o rei, ele avisa Jezabel, Jezabel fica furiosa e ameaça Elias. E agora Elias, ele pede a sua morte. E muitas vezes, amados irmãos, nós temos visto e temos olhado a grandeza de Deus, os milagres de Deus acontecerem na nossa vida. Nós temos visto os milagres de Deus serem feitos diante dos nossos olhos. Mas a cada obstáculo, a cada luta, nós tensionamos a olhar para as desgraças e não olhar para as bênçãos de Deus. Nós devíamos, amados irmãos, olhar e ter a consciência de que o nosso Deus, ele é maior do que todas as adversidades que aparecem diante de nós. Nosso Deus é muito maior do que tudo que nós pudermos imaginar, tudo que nós tivermos de dificuldades nas nossas vidas. Ele pode agir, ele pode interagir, ele pode fazer o que ele quiser, porque as suas potentes mãos pode todas as coisas. Eu não sei o tamanho do fogo que tem passado diante de você, eu não sei o tamanho do terremoto que tem quebrado as penhas, derrubado árvores, eu não sei o que tem passado diante de você, mas o Senhor, ele está diante, e quando ele chega naquela calmaria, ele fala contigo com a voz mansa e suave, e ele entrará com tudo que você necessita, aquelas tuas petições, aquilo que você tem colocado diante dele, ele ouvirá. Eu tenho uma ilustração que eu quero embutir também nesse texto que nós estamos aí trazendo. Eu trouxe essa ilustração, já coloquei lá no meu Facebook, e ela fala a respeito do relógio perdido. Diz assim: um fazendeiro descobriu que tinha perdido o relógio no celeiro. Um relógio muito valioso, de grande valor sentimental. Após extensa procura em vão,
ele recorreu à ajuda a um grupo de crianças e prometeu uma valiosa recompensa para quem a encontrasse o seu relógio. Quando o fazendeiro estava prestes a desistir, o menino lhe pediu uma chance, Já que todos não conseguiram, seria uma tentativa a mais. Então o fazendeiro autorizou o menino a entrar no celeiro. E depois de um tempo, o menino saiu com o relógio na mão. Todos ficaram espantados. Então o fazendeiro perguntou como conseguiu encontrar. O menino respondeu: eu não fiz nada a não ser ficar sentado no chão, no silêncio, e escutei o tic-tac do relógio e apenas olhei para a direção certa. Uma mente em paz pode pensar melhor do que uma mente confusa, de alguns minutos de silêncio, a sua mente todos os dias precisa, aleluia, assim você ouvirá a voz de Deus e ela te conduzirá na direção certa e te ajudará a definir a sua vida na direção certa. Muitas vezes, conforme eu já aqui também coloquei, nós ouvimos muitas coisas de ambos os lados, de muitos lugares, muitas fontes. E nós precisamos nos concentrar naquilo que se chama Deus. Nós precisamos concentrar no autor e consumador da nossa fé, pois Ele é quem vai falar aos nossos corações. Quer ver uma coisa? Eu gosto muito de ouvir a palavra de Deus também de outros pregadores, e tem mensagens abençoadíssimas de outros pregadores. E de vez em quando eu falo, eu quero pregar também essa palavra. Aí eu preparo o esboço, eu procuro colocar no papel, procuro estar vendo aquela mensagem várias vezes. Talvez eu ouço uma mensagem 70 vezes, eu fico várias vezes ouvindo, comendo, trazendo aquela mensagem para que eu venha pregar aquela mensagem. Meus irmãos, é um fiasco. Eu não consigo fazer nada desse jeito. Mas quando eu abro a palavra do Senhor, embora sem esboço, sem ficar aí me matando para projetos muito elaborados, o Senhor, Ele coloca as palavras dentro de mim, no meu coração, e eu sei exatamente o que vou falar, porque o Senhor, Ele quer usar a cada pessoa de uma forma. Se Ele usou aquela pessoa, aquele pregador de uma forma, Ele usa outro de outra forma. E a gente olha para as Sagradas Escrituras, a gente vê que Ele usou Eliseu de uma forma, Ele usou Moisés de outra forma, Ele usou Elias de outra forma, Ele usou José de uma forma, Ele usou Maria de uma forma, Ele usou cada um de uma forma. Ninguém foi usado a mesma coisa. Cada um fez uma obra diferente. Ele usou Jeremias, Ele usou Isaías. Cada um deles foi usado diferentemente um do outro. E assim Deus também, Ele quer me usar diferentemente, Ele quer usar diferentemente. E o Senhor, Ele usa todos nós, mas de maneira diferente. Então, quando nós ouvimos a voz do Senhor, amados irmãos, Ele vem e Ele aquieta o nosso coração. Ele vem e Ele opera dentro de nós. Ele faz resplandecer a sua glória na minha vida e na tua vida.
Ele vai operar, Ele vai fazer com que eu e você venha receber dele aquilo que nós estamos necessitados. Ele vai falar conosco. Então, quando você estiver com problemas muito graves, a ponto dos miolos estar estourando, a gente fica assim, numa situação assim de desespero muito grande, amados irmãos. A gente olha para Elias, o que Elias fez? Ele foi para longe de todo mundo. Agora ele senta debaixo de um zimbro, de uma árvore. Ele deita ali debaixo de uma árvore, ele dorme, ele descansa a sua mente, ele descansa o seu corpo. Aí o anjo do Senhor vem e fala com ele. E agora fala, o teu caminho é muito longo. E ele sai, ele vai para o monte de Deus, o Monte Horebe. Ali ele entra dentro de uma caverna. E ali, amados irmãos, ele dentro daquela caverna, Deus fala com ele novamente e fala, saia para fora, Elias. E ali dentro daquela caverna, amados irmãos, ele poderia falar assim, olha, eu vou ficar aqui, não vou sair para fora não. Mas agora, quem está querendo falar com Deus, com ele é Deus. Quem falou antes foi um anjo, agora é o próprio Deus falando com ele. Vem terremotos, amados irmãos, terremotos que se levantam contra a minha vida. Vem aí fogo, né? Fogo que se alastra e você tenta apagar esse fogaréu todo e você não consegue. E Elias dentro da caverna. Agora, quando ele vê a calmaria acontecendo, ele sabe que é Deus, ele sai e Deus palestra com ele, Deus fala tudo o que ele tem que fazer e Deus agora traz ele para o céu. Nós temos uma missão a completar. Antes eu quero estar aí completando, né? Cumprimentando a nossa irmã Maria e Ribarra, que Deus esteja abençoando a nossa amada irmã nessa manhã também. Seja bem-vinda. Então, havia em Elias uma missão a completar. E Deus deu a missão a ele, ele completou a missão. E aí, amados irmãos, ele foi levado, ele foi assunto ao céu. Também a nossa irmã Noemi, seja bem-vinda em nome de Jesus, amém? Então, Elias agora ele é tomado por uma carruagem de fogo e levado ao céu. E o Senhor, ele tem uma missão para mim e para você. Nós precisamos entrar no silêncio do nosso quarto quando as perturbações vierem, quando as lutas se levantarem, e descansar no Senhor em primeiro lugar. Descansa no Senhor. Ele satisfará o desejo do teu coração. Descansa no Senhor e fala, Senhor, ora, clama o Senhor, fala, olha, Senhor, eu deposito diante do Senhor as situações que têm acontecido comigo. Elias, ele fala, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares e só eu fiquei. O que tem acontecido contigo? O que tem acontecido com a tua vida? Fale para Deus. E Ele entrará com providências na tua vida, Ele virá ao teu socorro. Ouve a voz do Senhor. Aquele garotinho, ele sabia que aquele fazendeiro já havia tirado tudo do lugar e não conseguiu. Entraram aquelas crianças todas fazendo um algazarra, uma bagunça no meio dos femos. Não conseguiu. E aquele garotinho falou assim, deixa eu entrar dentro do celeiro, só eu, sozinho. E eu trarei o teu relógio de volta. E ele entrou e ele sentou. E ele ficou ali no maior do silêncio. Daqui a pouco ele ouve o tic-tac. E aquele tic-tac, ele olha na direção certa. E ele entrega o relógio nas mãos do fazendeiro. Quando nós entramos no silêncio do nosso quarto, a gente entende que na horizontal não tem solução, somente na vertical. É aqui, ó, é nós e Deus.
nós vamos aprender a ouvir a voz de Deus. A voz de Deus é como o tic-tac de um relógio. Nós temos que olhar na direção certa. Agora nós não vamos achar um relógio, mas nós vamos nos achar, nos encontrar. E quando nós nos encontrarmos, nós iremos vencer todos os obstáculos, porque nós não estaremos mais só. Mas o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, Ele estará conosco, nos direcionando, nos dando a direção certa. Ele operará na minha vida e na tua vida. E Ele vai derramar as bênçãos que tanto precisamos, que tanto almejamos. Ele não fica bravo com Elias, mas Ele concede o desejo do coração de Elias. Elias não morre, mas Elias é tomado por Deus e é levado aos céus numa carruagem de fogo. Amados irmãos, o Senhor, Ele tem o melhor para mim e para você. Ele está preparando o melhor para cada um de nós. Oremos. Pai Santo, Pai querido, Pai amado. Muito obrigado, ó Deus, por esta manhã. Muito obrigado pelos teus filhos e tuas filhas. Que os cuidados do Senhor seja, Senhor Deus, com meu irmão, com a minha irmã, Senhor Deus, com aquele que tem clamado ao Senhor, ó Pai. Que nós venhamos ouvir, Senhor Deus, a tua voz, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, que, aleluia, Senhor Deus, a voz do opressor, ó Pai, ela fique bem distante, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, que nós venhamos, ó Pai, ser tocados, ó Pai, pelo anjo do Senhor, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, e depois de lutarmos, ó Pai, caminharmos, ó Pai, durante, aleluia, Senhor Deus, o tempo, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, da nossa adoração, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, nós venhamos chegar no monte de Deus e que o Senhor, o Deus de Israel, venha falar conosco, ó Pai, face a face. Guarda-nos, ó Deus, debaixo das tuas mãos potentes, ó Pai. Livra, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, do homem sanguinário, da mulher perversa. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, dos nossos inimigos, dos inimigos, ó Pai, de nossas almas, ó Pai. Que venhamos, ó Pai, estar, Senhor Deus, protegidos, ó Pai, pelo Senhor, ó Pai. Nós queremos, ó Pai, estar debaixo das tuas asas, ó Pai. Que o Senhor seja o nosso escudo, a nossa fortaleza, Pai. O socorro bem presente, Senhor Deus, na hora da angústia. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, vem estar, Senhor Deus, ó Deus, a cada dia, Senhor Deus, nos motivando, ó Pai, para a cada momento, ó Pai, estarmos, ó Pai, com as mãos estendidas, ó Pai, aos céus, ó Pai, clamando, ó Pai, pelo teu socorro. Ó Deus de Israel, socorre, Senhor Deus, a nossa família, socorre os nossos amigos, ó Pai. Socorre, Pai, aquelas pessoas, ó Pai, que se encontram enfermas, doentes, ó Pai, passando, ó Pai, por momentos dificílimos, ó Pai. Que só o Senhor pode, Senhor Deus, entrar com providências. Assim, ó Deus, nós oramos, ó Pai. Assim nós clamamos, ó Deus, para que o Senhor venha, Senhor Deus, abraçar, guardar, proteger, Senhor Deus, magnificar, Senhor Deus, com as tuas potentes mãos. Assim, ó Deus, nós te adoramos, ó Pai, nessa manhã, em espírito e em verdade, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Uma boa terça-feira aos amados irmãos, às amadas irmãs. Que tenhamos aí um dia maravilhoso na presença do glorioso Deus de Israel. E hoje, às 19 horas, nós estaremos novamente, com o culto, Culto hoje é culto da família. E eu quero estar convidando aqueles amados irmãos que puderem estar conosco, às 19 horas, Travessa Souza Andrade, número 123, Cascadura. Nós estamos reunidos aqui e clamando ao Senhor, devotando com os nossos corações, nos aquebrantando perante o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Que Ele venha fazer toda a diferença na minha vida e na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Que possamos ser uma bênção nas mãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então receba aí um abraço do pastor Carlos, que o Espírito Santo de Deus
também esteja te abraçando, que o sobrenatural dele esteja acontecendo na tua vida e na vida de todos os seus, em nome de Jesus, amém? Levante a mão aí onde você está para receber a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias. E todos dizem amém e amém. Que Deus esteja abençoando a cada irmão, a cada irmã, em nome de Jesus Cristo, que tenha aí um dia maravilhoso na presença do Senhor. Até mais tarde, se Deus quiser, às 19 horas, em nome de Jesus. Amém? Fique na paz. Deus abençoe.